bem-vindo ao nosso quarto encontro sobre o livro Propósito de Vida, da autora Carol Shinoda, nosso penúltimo encontro. E na semana passada, nós falamos sobre o pilar do autoconhecimento, que trouxe aí consigo 7 exercícios, e hoje a gente vai falar sobre mais 3 pilares, que é o pilar da experimentação, da empatia primeiro, 5 exercícios, depois experimentação, visão de futuro e planejamento, e na próxima semana vamos falar sobre o último pilar, que é a sustentação, e concluir aí a nossa leitura, dando nosso posicionamento, atividades práticas. Então, espero você também na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, aqui comigo e com a Jami. E se você quiser participar ao vivo com a gente, é só clicar aí no link que vai estar na descrição. E para você que não me conhece, sou Dayal Bernardes, mentora de posicionamento de marcas no digital, e estou aqui com a minha parceira, Jamile. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou mentora de marketing e vendas e é um prazer ter vocês aqui. E eu queria também convidar a Tânia para se apresentar. Tânia. Tudo bem? Eu sou Tânia, sou consultora em gestão para profissionais da saúde e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Então, bora começar, né, gente? No pilar passado, a gente olhou para dentro, para a parte de autoconhecimento, e hoje a gente vai começar a olhar para o outro, né? E o capítulo aqui, a etapa 2, é a empatia. Então, como olhar além de mim? A autora começa aqui, abre o capítulo com uma frase que diz: a porta da felicidade abre só para o exterior. Quem a força em sentido contrário, acaba por fechá-la ainda mais. Uma frase de Soren Kierkegaard. Uma frase bem bacana, assim, porque quando a gente abre essa porta da felicidade para fora, a gente acaba não encontrando, acaba encontrando através das experiências com o outro. E quando a gente tenta ficar só com a gente, no nosso mundinho interior, né, sozinho ali, a gente acaba forçando demais, se cobrando demais, muitas das vezes, e acaba por não encontrar essa felicidade. Eu coloquei até uma observaçãozinha aqui. Imagina só que você tivesse aí toda a grana do mundo, alcançasse todos os sonhos que você almeja, mas se você estivesse sozinha. Será que teria tanta graça assim? Ou você falasse assim, não, vou te dar $1 trilhão, só que você vai ter que viver com essa grana toda numa ilha deserta. Só você, não pode ter ninguém. Você e o Wilson lá do náufrago, né? Você e a bolinha de coco lá, a cabecinha. Será que teria tanta graça assim? Será que seria divertido? Você toparia isso? Então, ou por acaso, você ganhasse uma grana que você tivesse que viajar sozinha, mas todo lugar do mundo que você chegasse não tivesse ninguém, tivesse só você. Será que seria legal? Seria interessante? E isso mostra que realmente essa felicidade, essa alegria, a gente encontra compartilhando-a com o outro, realmente. Então, ela começa também dizendo que entender quem somos é fundamental para identificar o que é significativo para nós. E quando a gente observa o mundo para entender o que nos interessa, a gente pode achar aí os pontos que a gente também consegue contribuir com o próximo. Ou seja, é um olhar exterior e interior ao mesmo tempo. A gente precisa fazer esse olhar duplo para a gente poder se respeitar nesse processo, ao ponto que a gente também consiga identificar aqueles pontos que nós somos bons mesmo, né, que são os nossos pontos fortes, que nós podemos contribuir para com o outro. Aí eu coloquei até aqui uma frase aqui do livro que diz, abre aspas, quando fazemos algo positivo para o outro, nós nos sentimos felizes. No final das contas, a gente mesmo se beneficia. E é interessante essa frase, porque eu ouvi uma vez um neurocientista falando sobre isso, que o ato de se doar ao outro é também um ato de egoísmo em si mesmo. Porque quando a gente faz para o outro, a gente, de alguma maneira, também está se beneficiando. Então, quando você, por exemplo, vai e doa algo a alguém, é legal para o outro, mas é legal para você também, porque você sente bem. Então, querendo ou não, é um olhar interessante, essa doação, mas você também se beneficia. Então, tem, sim, um pouco de egoísmo. E aí ela fala aqui de uma pesquisa que houve nos Estados Unidos, onde mediram o nível de felicidade de quando as pessoas recebiam $20 para gastar somente com elas,
e os mesmos $20 para usar para comprar um presente para outra pessoa. E aí, quem você acha que teve mais felicidade? Quem gastou os $20 consigo ou quem presenteou outras pessoas? E aí ela fala que a resposta é quem doou isso, né? Comprou um presente para outra pessoa. Cada um tem a sua própria vivência, valores, percepções, sensibilidades, e duas pessoas que vivenciaram a mesma situação vão sentir coisas diferentes a partir do mesmo fato. É interessante, não sei se você já viu assim, crianças são gêmeas, às vezes são gêmeas idênticas, mas vivem no mesmo ambiente, os mesmos pais, às vezes, estudam na mesma sala de aula, só que são duas pessoas completamente diferentes. A natureza, as percepções, às vezes, uma atitude do pai, um chora e o outro fica nem aí, né? Justamente porque, mesmo vivenciando as mesmas coisas, a leitura desse mundo, ela é diferente. E nisso a gente volta àquele assunto que a gente até conversou na semana passada, que eu não tinha lembrado o nome da pessoa que fala, hoje eu lembrei, é o coach Bruno Giuliani, que ele fala sobre a regra do outro. Então, só para relembrar, se você não assistiu o anterior, imagine só que eu, Dai, gosto de chocolate. E a regra de ouro, né, que dizem que é dar para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, eu sairia distribuindo chocolate para todo mundo. Mas, se eu for pensar na regra do outro, em vez de ser a regra do ouro, eu vou dar aquilo que a pessoa gosta e não aquilo que eu gosto. Então, ele usa lá no exemplo dele a ilustração, tipo assim, de um coelho, de um cachorro e de um gato. Então, imagina só que o cachorrinho vai dar osso para o coelho e para o gato. Eles não se sentem tão felizes assim. O cachorro acha que está fazendo uma boa ação. Mas, a partir do momento que ele dá para o coelho a cenoura, né? Dá para o gatinho, no imaginário popular, leite, tá? Mas gato não toma leite, não faz bem para ele. Mas vamos colocar aqui na ilustração dele o leite. Eles vão se sentir muito mais felizes, muito mais satisfeitos. E eu e a gente até conversou sobre essa aplicabilidade no nosso negócio, para a gente olhar para o outro, para o nosso cliente final, e buscar o que ele quer, e não aquilo que eu acho que ele quer. E, por isso, a importância da gente fazer pesquisas, né, para perguntar, para achar pontos de inovação dentro do nosso negócio. Às vezes, se ele tem 10, 15, 20 clientes que estão com uma dor que ninguém ainda no mercado atendeu, e através de uma pesquisa, por exemplo, da observação, da conversa, você vai conseguir identificar aquilo ali e propor uma nova solução aí dentro do seu negócio, inovando a sua entrega e oferecendo algo ali que essas próprias pessoas queriam. Aí, continuando aqui, ela traz uma definição de empatia a partir da visão do e agora vai ser difícil, hein? Roman Snarik, não sei se é assim se pronuncia, ele é um historiador, e ele cunhou esse conceito baseado em Baron-Cohen e Gordon, para definir empatia, abre aspas, empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Então, compreender os sentimentos e perspectivas do outro através da imaginação, ou seja, usando a visão dele, não só a sua mesmo, né? E essa compreensão vai fazer o quê? Guiar as suas ações. Ou seja, eu entendo o que o outro quer e, a partir disso, emito uma ação a partir do olhar dele, de como eu imagino que ele gostaria de ser atendido, ou através dos dados que eu peguei ali e pesquisei e adquiri a partir da pesquisa em relação a esse cliente. E aqui na página 157, a gente já começa a colocar a prática dessa empatia mesmo. Então, como praticar empatia? Aí ela traz aqui o ponto 1, através da imaginação, que é a chave para começarmos esse processo empático. Quando nós imaginamos, nós fazemos um exercício de sair de nós mesmos, ainda que seja a partir de nós. Então, eu consigo sair, né, e olhar a partir do olhar do outro. E o segundo ponto para se praticar empatia é a compreensão, que possibilita uma perspectiva inclusiva, aberta, amorosa com o outro.
Aí ela até fala assim, pense em todas as vezes que você ouviu alguém e você disse para essa pessoa, não, eu consigo te compreender. E em algum desses momentos, a pessoa está falando coisas ali que a gente, às vezes, não faria o que ela fez, mas a gente consegue compreender porque a gente consegue entender a perspectiva dela diante daquela história. E aí ela segue aqui falando sobre os 3 tipos de empatia, que eu achei bem interessante, não conhecia essa visão aqui, que, segundo Paul Ekman, especialista em emoções humanas, há 3 tipos de empatia: empatia cognitiva, emocional e compassiva. A cognitiva é aquela que não há uma tentativa de conexão emocional com o outro, apenas o entendimento da forma que o outro funciona. Aí eu até coloquei aqui, aquele tipo de negociação que às vezes as pessoas fazem, buscando uma vantagem só para ele. Ele não se conecta no outro, ele está pensando só nele mesmo. É uma empatia cognitiva. Estou buscando ali pontos que você solta para que possam beneficiar só a mim. Depois vem a empatia emocional. Além do entendimento da forma de pensar, nós conseguimos sentir as emoções das outras pessoas. A gente sente com a pessoa, mas a gente não age. Então, aquilo ali não gera na gente nenhum tipo de ação. E a terceira é a compassiva, a empatia compassiva, onde a gente entende, sente e faz algo prático. Coloca em prática essa nossa empatia. E é esse tipo de empatia que a gente utiliza dentro do nosso propósito. Então, olhar para o outro e agir ali, colocar planos em ação, colocar projetos para rodar, que atendam esse objetivo. Além desse aqui, eu lembrei até de uma frase que eu gosto muito da filosofia estoica de Epiteto, que diz assim, abre aspas, das coisas, algumas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, o quanto for ação nossa. Mas não estão sob o nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, o quanto não for ação nossa. Então, mesmo quando a gente faz esse exercício de empatia compassiva, a gente tem que separar o que é meu e o que é do outro, o que está sob o meu controle e o que não está. Então, assim, às vezes você fala, cara, vou agir dessa forma aqui, porque vai entregar para mim esse resultado X. E a gente tem um resultado Y. A sua ação está sob o seu controle, mas o resultado daquilo, muitas das vezes, não está. Ir lá e corrigir a próxima ação está sob o seu controle, mas o resultado que aquilo vai promover, não. Então, às vezes, a gente, como empresários ou como mulheres mesmo dentro de casa, a gente tem que ter esse olhar compassivo para a gente mesmos, né? Saber o que está sob o nosso controle, o que a gente pode agir, até onde a gente pode ir, até onde a gente deve se encontrar, se entregar para sentir o outro, compreender o outro, e qual é o momento também que a gente tem que parar, a gente tem que colocar um limite ali, porque aquilo não faz bem para a gente, porque aquilo ali não está gerando bons frutos dentro das nossas relações de trabalho, profissional ou familiares mesmo. Então, prosseguimos aqui na página 158, onde a autora ela traz um vídeo bem bonitinho, assim, bem curtinho, que vai trazer qual que é a diferença de empatia e simpatia. Então, no vídeo, fala que empatia tem a ver com conexão e a simpatia, ela traz uma desconexão. Aí traz dentro do vídeo uma abordagem de Teresa Wiseman, que ela é uma estudante de enfermagem, estudou profissões onde a empatia é relevante. E aí ela levantou 4 qualidades da empatia. 1, a tomada de perspectiva, que é tomar ou reconhecer a perspectiva da pessoa como verdadeira. 2, a ausência de julgamento. 3, reconhecer as emoções em outras pessoas. 4, comunicar essas emoções. Aí ela diz que empatia é sentir com as pessoas. É dizer, eu sei como é estar aqui e você não está sozinha. E a simpatia seria algo como, é ruim, hein?
mas você quer um sanduíche? E aí você muda ali de assunto completamente. Você não está com a pessoa, você ouve aquilo ali, é ruim e segue, sabe? Você não sente, você não propõe uma solução, uma ajuda, não auxilia aquela pessoa em nada. Então, essa seria a diferença da empatia para a simpatia. Aí no vídeo continua dizendo que empatia é uma escolha, e nessa escolha que a gente faz, a gente escolhe ser vulnerável. Porque para se conectar, você precisa procurar dentro de você alguma coisa que você passou na sua vida em que você reconhece esse sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala que está triste porque não conseguiu uma vaga no emprego, por exemplo. Eu tenho que olhar dentro de mim e buscar uma situação parecida ali, onde eu não consegui uma vaga que eu queria, seja no emprego, seja numa faculdade, para compreender aquele sentimento, ou seja, esse é o meu momento de vulnerabilidade, para pegar e virar para o outro e falar assim, nossa, eu consigo compreender o que você está passando, a dor que você está passando, e você não está sozinha nessa. Posso te ajudar em alguma coisa? E aí ela fala que a gente, às vezes, quando a gente tenta ser empático, a gente usa a frase pelo menos. E a gente usa pelo menos numa tentativa de melhorar a situação, mas que a frase pelo menos geralmente não ajuda em nada. Então, por exemplo, ela até dá alguns exemplos. Você chega e fala com uma amiga assim, nossa, meu filho fulano de tal tirou nota baixa na escola. Aí você vira e fala assim, nossa, isso é bem ruim, né? Mas pelo menos a fulana, tipo a segunda filha, é uma aluna nota 10. Que isso não ajuda em nada a situação. E que nesses momentos é preferível você dizer, nossa, eu não sei o que te dizer, mas eu agradeço por você ter me contado isso. Então, você ter esse sentimento de acolhimento, que nem sempre é necessário uma resposta ou uma solução. Mas você falar, eu não sei o que te dizer, mas eu estou feliz por você ter compartilhado isso comigo, é bem melhor do que você usar a frase pelo menos. E aí a autora, diante desse vídeo, né, que eu expliquei para vocês, é um vídeo de 3 minutinhos, assim, e é ilustrado, para quem gosta de ilustração. Aí ele pergunta, das 4 qualidades da empatia, quais você tem bem desenvolvida em você? Que são aquelas 4 primeiras que eu falei. Depois ela pergunta, quando começamos com a frase, com pelo menos, estamos sendo simpáticos ou empáticos? 3, qual é o benefício da simpatia e qual é a sua limitação? E 4, como é para você estar nesse lugar de empatia? Tem alguma dificuldade para você? O que existe em você que favorece adotar uma postura empática? E aí aqui a gente vai fazer uma análise pessoal para ver quais os pontos que a gente precisa melhorar e quais aqueles que nós já somos muito bons, né? Para a gente perpetuar aí com consciência diante das situações da vida que se apresentarem para a gente. E ela continua dizendo, a pessoa simpática tenta melhorar as coisas, é aquela pessoa que às vezes dá até conselhos. A pessoa empática, ela sente com você, buscando dentro dela algo que se aproxime do que talvez você esteja sentindo. A pessoa empática, ela às vezes demonstra a empatia dela apenas através do silêncio. É aquele segundo que você ouve a situação de uma pessoa e em silêncio apenas você sente com ela. É aquele sorriso acolhedor sem palavras, é um olhar de amor. É estar ali presente ao lado, sem tentar, às vezes, achar uma solução para o que o outro está vivendo. E aí eu até coloquei uma observação aqui que fala assim, tem pessoas que vivem com você à força, né, os momentos difíceis, de dificuldade, mas não vivem com você os momentos de alegria. Então, a gente também tem que ter cuidado com essas pessoas com as quais nós nos aproximamos. Tem gente que está lá, tipo, nossa, eu estou muito mal e tal, não sei o quê. Nossa, eu te entendo, isso vai passar, eu posso te ajudar e tudo mais. Aí você fala, cara, conquistei uma coisa muito legal. Aí a pessoa, legal. Tipo, não responde na mesma intensidade de quando você está mal, sabe? E essa é uma red flag, né, uma bandeira vermelha para a gente observar com quais pessoas a gente realmente deve caminhar. Porque a mesma pessoa que está com você nos momentos difíceis tem que estar feliz com você também nos momentos de alegria,
para fazerem parte desse seu ciclo íntimo. E aí, continuando aqui, ela relembra, né, o vídeo da Brené Brown, no vídeo, que fala que dificilmente uma resposta melhora alguma coisa. Então, volta aquilo ali. Às vezes, é melhor ficar em silêncio, não é preciso responder, porque a gente acha que a gente tem que dar resposta para tudo, né? Mas, às vezes, não é necessário. E que a empatia é algo que está presente em todos nós, em todos os seres humanos, e com raras exceções, assim, a não ser que a pessoa tenha realmente um problema neurológico aí ela pode ter algum problema voltado à empatia. Aí, depois de fazer essa diferenciação de empatia e simpatia, aí sim entramos na atividade, que a uma é uma entrevista empática. Essa atividade que é voltada para o outro que é uma pessoa, assim, faz parte, muitas das vezes, do seu círculo íntimo ou de um círculo mais interno. Onde você vai fazer uma entrevista, você vai escolher alguém que admire, aí ela pede para você escrever o nome dessa pessoa, e que você tem interesse em conhecer mais sobre essa pessoa e aumentar aí essa conexão com ela. Depois você vai tentar adivinhar as respostas que essa pessoa te daria nessa entrevista. Então, você vai escrever as respostas para como você acredita que foi a história da vida dessa pessoa, página 160. Depois, quais pessoas foram importantes para ela? Quais foram as maiores realizações dessa pessoa? Quais foram os momentos mais difíceis para ela? O que você acha que mais importa na vida para essa pessoa? E qual é o legado que você acredita que essa pessoa quer deixar? Aí você vai escrever, né? Coloque lá, fulano de tal. Vou responder o que eu acredito que ela vai responder. E depois a gente vai fazer a entrevista. Aí ela convida você a fazer uma reflexão sobre as suas próprias respostas aqui. Você já tinha parado para pensar nessa pessoa dessa forma antes do exercício? Aí ela deu um exemplo aqui, que ela escolheu os pais dela para esse exercício aqui. E ela começou a observar, a partir desse exercício, que quem ela é, as ações que ela pratica, tem muito impacto para os pais dela. E para a mãe dela, por exemplo, estar com ela, tomar um café que ela prepara é muito importante. E para o pai, por exemplo, o fato de ela estar bem financeiramente, tranquila, isso faz bem para ele. Então, ao imaginar o que é importante para essas pessoas, ela começou a querer desenvolver ações diferentes a partir dessa conexão imaginária, porque ela está fazendo aqui um exercício de imaginação. Aí ela falando que a partir desse momento aqui de reflexão, ela tentou achar ali meios de conectar-se mais ainda com os pais dela, agindo. E aí ela propôs aqui algumas atividades, por exemplo, que ela pode programar ali na semana dela para passar na casa da mãe dela mais vezes durante a semana para tomar um café, ou para compartilhar com o pai dela projetos que ela realizou, quanto que ela ganhou, quais foram os resultados de alguns investimentos que ela fez, sendo que isso vai promover para ele ali um momento ali de satisfação, né, de estar bem com ela. Depois, ela pede para a gente, no ponto 3 aqui, convidar de fato a pessoa e fazer a entrevista empática. Então, você não vai contar para ela o que você imaginou ali, o que você colocou nas suas respostas. Você vai apenas passar para ela essa atividade, falando que não é algo importante para você. Você também pode adicionar algumas perguntas, pode adicionar a linguagem aqui, caso essa pessoa precise, né? Facilite o entendimento dessa pessoa. E aí você vai perguntar diretamente para essa pessoa, dando espaço a ela, focando nela. É o momento dela ali, dela brilhar. Então, não vai repetir as mesmas perguntas, não vou reler aqui. E depois, com a resposta dessa pessoa em mãos, você vai refletir. Como que foi fazer essa entrevista para você? O que você imaginava antes e o que a pessoa te contou? Foi igual? Você continua enxergando essa pessoa da mesma forma como você via antes? O que você aprendeu com essa atividade? E esse exercício te motivou a tomar alguma decisão diferente em relação a essa pessoa? A gente fazer essa reflexão e depois realmente partir para a ação, que é uma maneira da gente treinar a nossa empatia. Então, seguiria mais ou menos essa ordem. Primeiro, imaginar, se colocar no lugar dessa pessoa. Depois, compreender, que é a entrevista, né, ali as respostas, se colocando no lugar dela, vendo os sentimentos, as perspectivas, tudo ali a partir do olhar daquela pessoa, das respostas dela.
sentir isso com ela, nem que seja de forma ali imaginária durante a leitura, né, caso ela te responda em texto, e depois isso te levar a alguma ação. O que você pode fazer a partir dessa nova visão que você adquiriu sobre o outro. E aí encerra essa atividade 1, falando sobre, com a frase da dica 12, que é dedicar tempo a fazer perguntas para conhecer as pessoas. E aí eu quero fechar essa atividade aqui, falando assim, quantas das vezes a gente fica imaginando 1 milhão de coisas sobre as pessoas, e é tão mais fácil a gente perguntar, né? Dói muito menos. Você fica falando assim, fulano não sei o quê, fulano deve ser isso, deve ser aquilo. Não, chega e pergunta para fulano, o que você acha disso? Você pode me ajudar com aquilo outro? Ou às vezes você tem uma ideia que você acha que é brilhante, coloca lá para sua audiência, tipo, vê o que as pessoas acham, sabe? Coloca no mundo, porque isso vai te poupar muita energia, esse pensamento disperso aí, e você vai conseguir pôr em prática muito mais rápido. Acrescentem alguma coisa, meninas? Posso prosseguir? Eu vou engajando aqui, né? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Na atividade 2, a gente vai tratar sobre a personalidade do seu oposto. Aí eu coloquei aqui, a gente vai tratar nessa atividade o outro que não gosta. Então, a primeira é uma pessoa que você gosta, né? É o outro, mas que você gosta. Aqui a gente vai tratar com uma pessoa que você já não curte tanto assim, mas que faz parte do seu ciclo interno. Então, ela pede para a gente relembrar a atividade de personalidade que a gente fez no ponto 1 de autoconhecimento do MBTI, onde a gente identificou ali 5 letrinhas, né, da nossa personalidade, e naquela atividade ela pediu para a gente anotar algumas pessoas que eram opostas a nós. Então, a gente vai utilizar o nome dessas pessoas agora. E aí eu até coloquei aqui uma observaçãozinha, que se você tiver feito o seu teste lá de personalidade, que é naquele site 16 Personalities, né, 16 personalidades, você colocar no Google, você encontra, colocar teste 16 personalidades, você consegue fazer, consegue apertar com o botão direito do mouse e colocar para traduzir para português, caso esteja em inglês. E aí eu coloquei aqui um canal, aqui no YouTube mesmo, de um rapaz que se chama Gabriel Ligeri, não sei se pronuncia assim, talvez seja Ligeri, onde ele fala sobre todos os MBTIs. Então, tem um vídeo dele explicando sobre aquele seu resultado, aí dá para você ler lá o que o site já te dá, e se você quiser aprofundar mais um pouquinho, dá para você entrar aqui no site dele ali e ter uma visão ainda melhor sobre a questão da tua personalidade. Então, agora é o momento da gente olhar para essa pessoa que é oposta a nós com empatia. E aí ela começa dizendo aqui que a gente sabe que todas as características têm em si luz e sombra. Então, o que vai acontecer? Quando a gente olha para uma personalidade oposta à nossa, é natural que aquilo que é luz para você seja a sombra do outro. E vice-versa, né? O que é a luz do outro, por vez, é a sua sombra. Então, ver a nossa luz, abre aspas, ver a nossa sombra refletida na luz do outro não costuma ser uma sensação muito agradável, mas nos humaniza. Traz uma humildade em reconhecer que às vezes precisamos de complemento, da forma de ser diferente que o outro traz. Fecha aspas. Então, é um exercício que costuma mexer com a gente, né? Porque normalmente aquelas pessoas que são opostas a gente, o que a gente faz? Se afasta, não quer nem conviver. E aqui ela está nos convidando a não somente conviver, mas permitir que esse contraste entre a luz e a sombra, ele venha realmente à tona para que a gente age em cima disso de forma mais consciente. E aí ela traz até uma frase da professora Lúcia Helena Galvão, que é maravilhosa, que diz, do contraste nasce a consciência. Então, não tem como eu saber o que é o alto se eu não tenho o baixo, por exemplo. Não tem como eu saber o que é bom se eu não conheço o ruim. E o outro, ele traz essa consciência do que nos falta e no que podemos ser luz. Então, não tem como eu conhecer a minha sombra sem eu conhecer a luz do outro, e vice-versa. Não tem como eu conhecer a minha sombra sem a luz do outro e vice-versa. Então, é um exercício mais doloroso, né? Mas que, com certeza, tem grande valia em si mesmo.
Então, ela começa aqui. Você está pronto para olhar o seu oposto? Se você é uma pessoa extrovertida, qual é a dificuldade que você sente ao lidar com uma pessoa introvertida, que são os opostos? Aí ela fala aqui, talvez você se sinta sozinha, ansiosa, ao ter que esperar a pessoa lhe dar uma resposta em uma discussão, ou irritado por ela ficar na bolha dela e não compartilhar o que ela está pensando ou sentindo com você. Ou seja, esse é o olhar do extrovertido para com o introvertido. Isso é ruim para ele. Mas, por outro lado, se você permitir que ela tenha o espaço dela para refletir e lhe fizer o pedido para que compartilhe o que pensou, ela pode trazer, aí é seu ponto luz, aspectos maravilhosos para considerar, pois consegue mergulhar a fundo e analisar com muito mais profundidade as situações. Ou seja, para o extrovertido, a resposta vem de cara, mas nem sempre de forma pensada, analisada ou combinando diversos fatores. E para o introvertido é o contrário, né? Ele vai pensar, ele vai analisar, ele vai combinar diversos fatores, olhar aquela situação com profundidade e te trazer uma resposta, uma outra visão que você não teria. E assim, ela vem trazendo a característica inversa do introvertido versus o extrovertido, de como a gente pode usar a favor a luz do outro em contraste com a nossa sombra. Depois, essa aqui é a primeira letrinha, né, do MBTI. Vem a segunda letrinha, que é observação, que é o S, né, de sensation, e também a intuição, que é o N. Aí ela traz um exemplo aqui, eu não vou ler os dois exemplos, vou alternando, para não ficar muito longo aqui, mas eu vou ler agora do intuição. Você pode se sentir um pouco limitado pelo seu oposto, observação, porque ele se apega às palavras que você escreveu quando não era o sentido do que você quis dizer. Ele quer fechar a discussão, pegar a primeira ideia, resolver o que precisa, mas você só começou a criar as possibilidades para resolverem aquilo, ou seja, um quer ir direto ao ponto, bora resolver, não, isso aqui está ótimo, tudo maravilhoso, enquanto o outro quer colocar ali, pontuar tudo que pode acontecer, como ele pode resolver todas as ideias possíveis, fazer um brainstorming super complexo. Aí ele vira para a observação e fala, vamos abrir a cabeça antes de fechar a nossa decisão final, por favor. Por outro lado, a pessoa do tipo observação puxa você para a necessidade do presente e te ajuda a entregar as coisas no prazo. Mostra que a praticidade pode ser tão importante quanto a criatividade. E aqui é interessante, porque às vezes quem a intuição vai ficar pensando num milhão de possibilidades e não sai do planejamento, enquanto o outro está pensando na execução, no resultado para entregar na data. Então, eles são complementares se eles conseguirem trabalhar juntos, né? E um dá liberdade ao outro nesse trabalho. Depois a gente segue para a terceira letrinha, que é T e F. O T é de thinking no inglês, de pensamento, e o F é de feeling, que é a parte de sentimento. Então, se você é sentimento, você pode achar o seu amigo que é pensamento uma pessoa fria, sem coração. Você preocupado com as pessoas, em como essas pessoas vão se sentir nas situações, olhando as pessoas como... E o pensamento olhando as pessoas como parte de uma situação, tem inúmeros outros elementos. Então, um responde as mensagens tudo com emojizinho muito bonitinho, o outro é super direto, não quer nem te dar bom dia. E talvez ele ofereça as melhores ideias para resolver os problemas. Então, um está muito voltado para o outro, sendo o outro o mais importante ali da situação, enquanto o outro está olhando as pessoas como parte da engrenagem. E todas as visões aqui são importantes. Aí ele falando aqui que a pessoa que é pensamento, por exemplo, talvez cuide de você com o cérebro e tenha dificuldade de te dar o colo e ser fofinho, porque isso não é o que ele tem de melhor. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa prática, que não se perde nas emoções e nem fica preocupado se as pessoas não vão gostar dele depois que falar o que precisa ser dito. Ou seja, ele pode te auxiliar quando você trava nas suas emoções e você pode auxiliá-lo a ser mais empático, né? Com as pessoas, a tratar ali com um pouco mais de delicadeza, a mostrar que algumas pessoas são diferentes de você e tem esse sentimento um pouco mais sensívelzinho ali. E aí a gente vai para a penúltima letrinha aqui do MBTI, que é o pensamento, T,
Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. É isso mesmo. Pensamento T, página 166, e julgamento J. Aí, É a exploração, não é, Dai? eu estou tentando achar aqui. Ah, não, o pensamento é o thinking, né? Perfeito. Julgamento J e exploração, que é o P. Perfeito. Então, a gente já está aqui na 166, na metade aí da página. Uhum. Então, a polaridade do julgamento J se você é do tipo julgamento, pode se incomodar com a mudança constante do seu amigo tipo exploração. Planejamos uma coisa e ele facilmente abre mão de todos os combinados. Que é para matar, né? O julgamento. Vai lá, senta com a amiga, fala, não, senta aqui, vamos planejar tudo bonitinho. Quando é na próxima semana, ele já mudou todo o plano, todas as ideias, tudo que vocês combinaram, já saiu ali da ordem. Eu já trabalhei com cliente assim, é uma dificuldade. E ele mesmo falava, ele fala, você sabe que eu falo hoje, eu não sustento amanhã, né? Mas ele tinha consciência. Então, a gente planejava as coisas, no outro dia mudava tudo. Já mostra a característica da Jamile e qual que é do cliente nela. Ele não quer seguir as regras, acha que regras foram feitas para serem quebradas, mas, ao contrário disso, a pessoa P tem do lado positivo dela, ela se adapta facilmente a mudanças, está aberta a rever o que deixa de fazer sentido. Então, é aquela pessoa que está muito mais aberta aos ajustes do planejamento. Se não saiu legal aqui do jeito que a gente queria, não tem problema. A gente adapta, vai e tudo mais. Para ele, isso aqui é fácil. Para o julgamento, não. Ele planeja, ele quer seguir aquilo à risca. Para ele tem que tirar o cérebro de dentro para conseguir ele fazer os ajustes. E as últimas letras aqui do nosso MBTI é o assertivo, A, e o cauteloso, T. O assertivo se você é assertivo, você está lá na sua santa paz e seu amigo cauteloso chega com os olhões de quem acha que o mundo está para acabar. Você nem vê algo como problema, mas ele já enxerga o caos se formando, ele tem um olhar pessimista e parece que já acha que tudo vai dar errado. Porém, embora ele seja pessimista, esse seu amigo que é cauteloso, ele consegue identificar um problema que pode parecer pequeno no início, mas tem o potencial de se intensificar. Ele tem senso de urgência e se adianta às necessidades. Então, enquanto ele está ali sempre imaginando as inúmeras possibilidades do que pode dar errado, isso tem o seu lado positivo, porque ele está sempre preparado para as inúmeras possibilidades ruins que realmente podem acontecer. Por outro lado, ele consegue identificar um problema que pode se agravar, ele precisa do outro lado, do assertivo para pegar e ajudar ele nessa caminhada dele. Então, ela fala aqui que se você é do tipo cauteloso, pode se irritar com a visão desse assertivo, porque ele não percebe que o risco está se aproximando, é tão óbvio, né? Ele fica chateado com você, e ele está ali, nem se mexe, está todo feliz e relaxado, tem que ficar empurrando ele e tudo mais. Ele tem essas visões ali, mas elas podem se complementar. E aí ela conclui aqui essa parte falando que não sabe se você vê essas diferenças como algo positivo ou negativo. A autora acha isso bonito, porque as pessoas são diferentes, e o conhecimento dessas diferentes personalidades ajuda a compreender o outro e ter empatia. E não necessariamente só através do MBTI, mas outras ferramentas de comportamento que você tenha conhecimento. No meu caso, por exemplo, eu uso muito a análise DISC. Então, eu sou uma pessoa auto-D, dominante, né, na análise DISC, e o meu segundo comunicação, sou uma pessoa comunicadora. Então, uma pessoa que é o extremo oposto de mim, que seja uma pessoa mais analista, eu consigo olhar e falar, não, essa pessoa está agindo assim por causa do perfil dela, porque isso aqui está atrelado a como esse perfil age, e assim eu consigo contornar ali a situação, adaptar durante o processo para que a gente consiga trabalhar junto. Então, eu convido você, né, que se você que é empresário que está assistindo esse vídeo, que não tenha conhecimento em alguma ferramenta de comportamento, que você se interesse e se aprofunde um pouco nisso, porque isso vai te ajudar nas suas relações de trabalho com esse teu cliente final, né, se você atende esse cliente final aí no seu trabalho. Então,
ela termina aqui essa atividade perguntando: valeu a pena ter feito essa análise de personalidade oposta? Comente o que se deu conta ao analisar os seus amigos opostos. Aí eu coloquei até aqui na resposta que devemos aprender com aquilo que o outro tem como força, nos tornando indivíduos mais equilibrados. É uma oportunidade de contraste para enxergarmos nossos pontos de desenvolvimento e o que temos de bom para servir. Então, volta aquela frase ali da doutora Lúcia Helena ali, que ela apresentou no início, né? Do contraste nasce a consciência. Então, essa é uma oportunidade da gente ter diante da gente esse contraste. E encerra com a dica 13. Nossos opostos têm muito a nos ensinar sobre nós mesmos. A atividade 3 é troca de cadeiras. Aí é uma atividade sobre o outro próximo, que levantam aqui problemas de pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo. Essa aqui, olha, eu vou te dizer, essa atividade aqui, ter empatia com quem gostamos é um passo, mas ter empatia com quem temos dificuldade de relacionamento, ou seja, que está nesse círculo íntimo, é outro. Então, esse aqui já é um desafio nível 2. Ela convida, número 1, pense em uma pessoa que te incomoda. Alguém que o machucou, que você guarda mágoas, que te irrita, que tira você do eixo, que simplesmente te incomoda. E aí você vai escrever o nome dessa pessoa. Depois que você escrever o nome dela, você vai pegar 2 cadeiras e 2 folhas de papel. Você vai escrever em uma folha de papel o seu nome, na outra folha de papel o nome dessa pessoa. E aí você vai para o 4º passo. Você vai sentar-se na sua cadeira, segurando sua folha ali, né? E você vai falar em voz alta as suas reflexões sobre as seguintes perguntas. Está no seu papel. Quais incômodos você gostaria de compartilhar com essa pessoa que está sentada imaginariamente à sua frente? O que ela faz que te incomoda? Pode ser alguma coisa, inclusive, do passado. E qual pedido você gostaria de fazer a essa pessoa? Então, você vai lá e vai falar. Você me chateia nisso, você me chateia naquilo, e tal, não sei o quê. Não, vai fazer essa atividade. Isso me faz sentir assim, 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 assim. Vai falar os teus sentimentos. E aí vai finalizar com o que você gostaria de pedir. E por isso eu gostaria de te pedir que fizesse isso, 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 aquilo. No passo 2, você vai mudar a cadeira. Então, você vai ser o outro. Aí você vai sentar na cadeira dessa pessoa, vai incorporar ela ali empaticamente e tentar se conectar com essa pessoa e a história dela. Então, você vai pensar, e quais incômodos essa pessoa tem em relação a você? Quais sentimentos que ela tem? O que você faz que incomoda essa pessoa? Pode ser, inclusive, coisas no passado. E qual pedido você acredita que essa pessoa gostaria de fazer a você? E aí você vai registrar os pontos que você acredita, né, que essa pessoa faria. Esse passo 2, que esse nível 2, é o nível fácil do negócio, que aí ela fala, se você quiser aprofundar mais, aí você pode ainda ir para o nível 3, vai dificultando o processo. Então, ela convida que você, primeiro, reflita como é que foi fazer essa atividade, como que foi se colocar no lugar dessa outra pessoa, do eu para você, apontar o dedo para ela e ignorar a sua própria postura, por exemplo. Aí ela fala aqui que, abre aspas, uma dificuldade no relacionamento dificilmente é causado por um único lado. É a relação de um com o outro. E quando mudamos algo nessa mistura, o outro acaba sentindo e mudando algo também. Fecha aspas. Então, quando a gente consegue conversar claramente sobre os pontos com o outro, a gente abrir espaço, né, para nossa imaginação, a gente pode causar uma reação ali a partir da mudança da nossa própria postura. E aí, o nível 3 dessa atividade, como eu falei, que é convidar realmente essa pessoa para essa conversa aqui. Aí ela fala, você pode convidá-la e conversar frente a frente, cara a cara ali, e traz aqui que possa ser que essa pessoa que você convide não queira conversar, não toque a conversa, ou seja, uma pessoa que não demonstre muita maturidade, que essa pessoa vá, mas esteja ali com a cabeça e o coração muito abertos para te ouvir, ou se você não estiver a fim de fazer essa entrevista ali cara a cara, essa conversa cara a cara, você pode pegar e esticar aqui o exercício da cadeira e fazer uma carta para essa pessoa que você não precisa entregar
E aí você pode ler essa carta ali em voz alta e tudo mais. Se você quiser, você pode queimar depois, fazer algum ritual que você queira, ou simplesmente jogar fora. Então, a ideia aqui é fazer com que você veja as coisas com mais clareza e que você não se perca nos próprios pensamentos e sentimentos. Ou seja, você não fique remoendo as situações ali que te incomodam, mas que você, fazendo esse exercício que nem seja imaginário, que você dê uma solução para aquela problemática que está dentro da sua cabeça. E aí você teria coragem de fazer esse exercício? Trocar cadeira é fácil. E aí você chamaria a pessoa para essa conversa cara a cara? É nível 3 mesmo. Depois ela continua aqui falando sobre a comunicação não violenta do psicólogo Marshall Rosenberg. E aí ela propõe aqui um quadro que foi construído baseado na teoria desse psicólogo, feito pela Raila Pereira de Andrade. É um texto sobre a comunicação não violenta. Vou lendo aqui, pulando os pontos, que é um texto grande. Mas ela começa dizendo que a comunicação não violenta pode ser definida como um jeito de compreender o ser humano, suas motivações mais profundas, seus sentimentos e formas de lidar com eles, bem como o que está por trás deles, que são as necessidades humanas universais. Alguns exemplos de necessidades humanas são sustento, segurança, amor e etc. Aqui entra o que a gente conversou até na semana passada. Essas necessidades humanas você também pode encontrar na teoria dos arquétipos e na teoria da hierarquia de necessidades de Maslow. E também traz essas necessidades humanas que são universais. Universais por quê? Porque são necessidades que todo ser humano tem, independente de sexo, raça, cultura. Uma pessoa aqui do Brasil, uma pessoa lá do Japão, vai querer, por exemplo, ter segurança. Uma pessoa daqui, lá dos Estados Unidos, vai querer amor. Uma pessoa aqui, lá na Itália, vai querer pertencer. Então, são necessidades que todo ser humano tem. Podemos notar que quando temos necessidades atendidas, experimentamos sentimentos confortáveis, que são legais para a gente. E o contrário disso, né, gera sentimentos desconfortáveis, nos gera dor. Aí ela continua dizendo que a comunicação não violenta é um conjunto de princípios filosóficos e práticos concretos que contribuem para a criação de melhores relações intrapessoais, interpessoais e sistêmicas através de diálogos de alta qualidade e com base em 2 pilares. Ou seja, é uma forma de comunicação mais eficaz ali com o outro. Então, o pilar 1, autenticidade e empatia, a disposição para se mostrar mais vulnerável, para se fazer compreendido e ter um interesse ali genuíno em compreender o outro. E daí ela continua falando que na CNV a gente pode dizer, que na autenticidade nós temos 4 elementos centrais. 1, falar os fatos e as observações concretas do que aconteceu, ou seja, não misturar com interpretações, ou seja, falar o que realmente aconteceu. E aconteceu assim, 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 sem imaginações. Depois, contar em primeira pessoa quais são seus sentimentos diante daquele ocorrido, assumindo as suas responsabilidades, sabendo que foram despertados pelas suas próprias expectativas. Ou seja, se eu sentir determinada coisa, se eu sentir raiva, será que é porque eu não tinha uma expectativa que a outra pessoa fizesse A, B e C e essa expectativa não foi atendida? Então, nesse sentido, a culpa do outro ou é minha mesma que levantei a expectativa? 3, se expressar. Então, você vai dizer para o outro quais são as suas necessidades, o que você esperava diante da situação. E 4, você vai fazer um pedido para essa pessoa, vai propor um combinado. E aí, essa aqui são os 4 pontos da característica da autenticidade, né? Esses 4 elementos. Depois, ela vai falar que a empatia tem 2 elementos centrais. Os sentimentos do outro, que é como essa pessoa está sentindo, e as necessidades do outro. O que ele precisava ou ainda precisa. E para a gente viver esses princípios da comunicação não violenta no dia a dia, nós somos convidados a uma mudança de postura diante da vida, substituindo cada vez mais os julgamentos e os estereótipos, as visões de certo e errado, inocente e culpado,
pela real vontade de compreender o que se passa comigo e com o outro, para depois co-criar soluções que sejam criativas e sustentáveis para todos os envolvidos. E aqui entra, a gente consegue lidar com o que ela estava falando da empatia, né? Você olhar para si, olhar para o outro, e, ao mesmo tempo, você ter ação ali, co-criar soluções. Daí, ela termina aqui falando que o desenvolvimento da habilidade da escuta empática, de forma a abrir-se ao diálogo com curiosidade, o que o outro está sentindo e precisando, os benefícios, né, da comunicação não violenta, o autogerenciamento das tuas próprias emoções, e segurança e protagonismo nas tuas ações. Isso a comunicação não violenta também proporciona a criação de um clima de cooperação, de ganha-ganha, e também te promove mais habilidades para fazer aquilo que foi combinado, né? Os combinados que foram feitos de formas claras e efetivas, zelando pelos limites de cada um. E encerra aqui o texto sugerindo o livro do autor da comunicação não violenta, que a gente citou aqui, o psicólogo Marshall Rosenberg, que é o livro que se chama Comunicação Não Violenta. Eu coloquei até aqui um esquema, que a gente precisa, nesse tipo de comunicação, pensar no outro, no eu, no nós e nas ações que a gente vai tomar, para a gente realmente conseguir eficácia nesse processo. E daí a gente entra na atividade número 4 da empatia, que é a necessidade do mundo. Então, eu coloquei aqui o outro de fora. Então, a gente aqui agora começa a voltar realmente para o externo. E é uma atividade bem interessante, porque é algo que a gente usa muito também dentro da construção de marcas, do branding, que é o levantamento de bandeiras mesmo, quais bandeiras que você defende. Então, ela fala aqui, imagine que você recebeu uma herança, e para usar o dinheiro da sua herança, você precisa antes destinar 10% desse valor para uma causa. Para qual causa você doaria? E aí ela te convida a escolher 3 causas, até 3 causas, no caso aqui, 3 objetivos para as quais você doaria, e ela traz uma tabela, deixa eu ver aqui, identificar as necessidades do mundo que eu chamo, compartilhe os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, ela traz aqui esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, para você escolher um deles. São vários, vou citar aqui os que eu escolhi, não sei se a Jamie vai querer falar os que ela escolheu também. Então, o objetivo número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, foram os que eu escolhi. O objetivo 4, que é voltado para a educação, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizados ao longo da vida para todos. E o ponto número 8, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, que são as minhas causas e as minhas bandeiras. Já me balançou a cabeça em todos, talvez sejam iguais. Mas eu tinha escolhido só o 3 e o 4. E qual foi o terceiro, então? Não escolheu mais um, só escolheu 2? Não, só escolhi os 2. Ah, legal, então. Então, tá, aqui são as bandeiras, e esse exercício é bem legal para quem trabalha com a sua marca pessoal, porque nisso aqui você consegue criar ações para a sua marca, mostrando causas que você quer apoiar. Eu tenho uma aluna mesmo que ela faz eventos presenciais, onde ela dá algumas palestras, ela é mentora de relacionamentos, coach de relacionamentos, e uma forma de arrecadação que ela usa nesses eventos presenciais, no último que ela fez, por exemplo, foi pedir que as participantes trouxessem produtos de higiene pessoal. Então, ele trazer shampoo, condicionador, absorvente, perfume, creme, desodorante, essas coisas, porque ela ia fazer essa doação para uma instituição que cuidava de mulheres que sofriam algum tipo de violência, né, que iam para esses abrigos, e muitas das vezes não tinha acesso a essas coisas por questões mesmo de falta ali de renda daquele abrigo. E essa ação que ela promove está totalmente relacionada ao tipo de trabalho que ela promove, né? Como ela é coach de relacionamentos, ela atende de forma prioritária ali mulheres.
Então, é bacana que a gente também consegue, a partir da identificação desses pontos, procurar causas que a nossa marca possa se envolver realmente. Aí ela convida a gente aqui, se você não conseguiu fazer, né, a sua escolha dentro dessas 17 causas, porque você não tem clareza, ela te convida a reservar um momento para você ler notícias, com a intencionalidade de encontrar problemas que mexam com você. Aí ela até fala aqui que ela conseguiu encontrar dela a partir de um documentário que ela assistiu, chamado O Sal da Terra, sobre o fotógrafo social Sebastião Salgado. E aí, assistindo esse documentário, ela se deu conta que não fazia absolutamente nada para mudar o mundo. E aí, ela começou, né, a partir desse documentário, conseguiu identificar as causas dela. Ela coloca aqui: eu trabalho com educação e desenvolvimento humano, sei que isso tem impacto positivo no mundo, no entanto, acho que eu posso fazer muito mais, estimulando, por exemplo, a consciência social, a atuação política dos meus alunos, amigos e familiares. Continua. Como cidadãos, impactamos o mundo por meio do nosso consumo, geração de resíduos, tratamento de cada pessoa à nossa volta, nossas decisões na hora de votar e as conversas que estabelecemos em nossos círculos sociais sobre essas escolhas. Somos parte de um mundo interconectado e fazemos diferença por meio de cada ato ou não ação. Então, você agir e não agir impacta o mundo. E aí ela continua aqui na página 176, para você procurar se conectar com, depois de ler essas notícias, ver documentários, para você voltar a essa lista aqui, tentar se conectar e realmente encontrar aquilo que é foco para você. E falando para você ter foco, né, que a gente não consegue lutar em todas as batalhas de uma única vez. Então, não tem como eu querer as 17 causas e querer atuar em todas elas, porque a gente só tem 24 horas. Tem trabalho, tem família e tudo mais, não tem como realmente a gente querer ajudar tudo. Mas naquilo que a gente escolher, doar o nosso coração, a nossa energia, a gente vai procurar ali fazer o nosso melhor, mesmo que sejam com pequenas ações. Então, ela coloca aqui, achei interessante, porque às vezes tem gente que fala assim, eu não ajudo porque eu não tenho condições financeiras, mas tem outras formas de ajudar. E aí ela propõe aqui, você pode conversar com amigos e familiares sobre essas questões, você pode ler notícias no jornal relacionadas a esse tema semanalmente e fazer um post nas suas redes sociais falando sobre esses artigos. Você pode fazer uma pequena doação financeira para uma ONG, você pode ir lá e se colocar como voluntário de uma ONG dessa. Então, tem muitas formas de você começar a agir dentro dessa causa. E aquilo que eu falei, você pode, por exemplo, arrecadar através das suas redes sociais ou eventos que você promove, alguns objetos e doar para uma instituição próxima aí de você que tem a ver com a sua causa. E ela conclui pedindo para que você escreva ações que você pode fazer para apoiar as causas que você escolheu e pede para você colocar na sua agenda, isso para você fazer realmente acontecer, né? Porque se a gente pega e somente coloca aqui no livro, não coloca na agenda, a gente pode cair naquele erro de não executar nada. E termina aqui com a dica 14. Dedique-se a entender as causas que o mobilizam. Agora, atividade 5, o dia a dia da pessoa empática. A empatia precisa ser praticada para ser desenvolvida. Não basta fazer uma única entrevista e doar dinheiro, por exemplo, uma vez por mês. Ela fala aqui que não acredita na ideia de que naturalmente você vai passar a incorporar isso aqui na sua vida só porque você tomou consciência. Não. Você tem que realmente colocar na agenda, promover as ações de forma consciente. Você vai treinar isso de forma mais focada no início e daqui a pouco aquilo ali vai ficar natural para você, como qualquer hábito que a gente realmente constrói na vida. Aí até coloquei aqui uma observação. Toda vez que eu vou construir novas rotinas, eu coloco vários despertadores. Então, por que não, né? A gente pegar uma dessas ações aqui, vamos supor que você vai ler um artigo por semana e colocar um post nas suas redes sociais. Então, você coloca um despertador aqui, quarta-feira, tal hora, eu vou ler o artigo, quinta-feira, tal hora, eu vou escrever o artigo para colocar na minha rede social. E como fazer para desenvolver essa empatia no dia a dia? Aí ela sugere que você, coloque um lembrete. Aí o lembrete que ela usa aqui não é esse lembrete do calendário, é o que a gente chama no desenvolvimento pessoal de âncora. É um objeto que te faça lembrar
daquilo que você quer promover. Então, pode ser um anel, um pulseiro, um relógio, qualquer coisa que te faça lembrar daquela ideia ali. Por exemplo, uma caneca que você tem sobre uma ação social que você usa todos os dias, vai, por exemplo, te lembrar dessa causa. E a ideia é que cada vez que você reparar nesse objeto, pare e reflita sobre algo além de você, para essa causa empática aqui que você decidiu. Depois, ela fala aqui, vamos aqui para a página 178, falando que a vida vai além de nós, ela é muito rica para quem desenvolve os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e o coração para sentir. Depois de você escolher esse lembrete, esse objeto âncora, você vai para o ponto 2. O que desperta a empatia no dia a dia são os incômodos que sinto com as pessoas, a autora diz. Quando eu fico chateada com alguma coisa que alguém me disse, eu começo a tentar entender de onde veio aquela fala e em que contexto. Eu presto atenção nas coisas simples. Aí ela traz um exemplo aqui. Se ela passa pelo porteiro, aí ela fala bom dia e ele não responde, por exemplo, ela pode parar e tentar refletir. Por que ele não me respondeu? E se colocar no lugar dele. Será que se passasse para mim 1000 pessoas todos os dias, 1000 pessoas, eu teria que dar 1000 bons dias? Como é que eu me sentiria no lugar dele? Então, será que eu tenho que realmente ficar chateado com isso? Então, ela fala, você pode continuar passando, dando oi, bom dia, e não esperar mais que ele responda e entender o lado dele, que essa é uma empatia no dia a dia que você pode se desenvolver se colocando no lugar do outro. E o terceiro ponto aqui é que você pode definir um dia da semana para conscientemente ligar o botão da empatia. Então, ela fala aqui, por exemplo, toda sexta-feira vai ser lá na agenda, o dia da empatia. E aí você vai se manter atento às pessoas à sua volta e tentar, naquele dia, naquelas 24 horas, ser a pessoa mais empática do mundo que você consegue ser. Daí ela conclui falando como você pode ampliar essa sua capacidade empática no dia a dia. Aí você pode pegar um desses 3 pontos aqui, por exemplo, o lembrete, ou o olhar no dia a dia, ou escolher um dia da semana para praticar isso aqui. E finaliza com a dica 15, que é amplie sua capacidade empática no dia a dia. Aí a gente entra na atividade 6, que é juntando as peças. Agora a gente vai começar a pegar tudo que foi trabalhado, desenvolvido ao longo do livro, e vamos finalmente começar assim, ter um esboço um pouco mais claro do nosso propósito final. Ela começa dizendo, você já tem muitos elementos sobre o seu propósito de vida, então está na hora de juntar essas peças. E aí ela faz algumas provocações aqui. Qual é a sua história de vida? E como você se tornou quem você é hoje? Como é a sua personalidade, com as potencialidades e desafios que ela lhe oferece? Quais são seus valores pessoais e profissionais? Quais são suas qualidades e desafios? Quais são as necessidades do mundo que lhe interessa contribuir? E aí, com base nessa reflexão, você vai montar a sua primeira versão do seu propósito, para a gente finalmente ir para o teste ali de experimentação, para o MVP. E ela combina a gente a escrever uma frase que o livro Business Model You nos orienta a fazer, que é incluindo essas possíveis causas e além de pessoas que são o foco do seu propósito e suas principais qualidades e capacidades. Então, vai ficar um esquemazinho assim, quero, aí a gente vai colocar um verbo, depois vai ter um espacinho para a gente colocar as pessoas e causas que a gente quer atender, por meio de, mais uma linha, as atividades que a gente promove, e mais um tracinho onde a gente vai colocar as nossas qualidades. Então, o primeiro espaço aqui em branco é o verbo. Daí ela traz uma lista aqui com vários verbos baseados na teoria do Simon Sinek, do Golden Circle, que é uma lista de verbos que mais se conecta com você, né? Então, você vai ali ticar o que é mais interessante para você. São muitos verbos. Vou ler alguns aqui que eu escolhi, que é ampliar, capacitar, construir, desenvolver, direcionar, executar, implementar, inspirar, realizar, servir, simplificar. Foram os que... e eu acrescentei uma aqui que é amplificar, que é um verbo que eu uso muito. Então, esses aqui estão muito já na minha linguagem do dia a dia, porque aí, a partir desses verbos, eu vou começar a montar aqui o meu propósito. Depois, no segundo espaço, depois de ter escolhido o verbo, a gente vai para as bandeiras, as causas que você quer apoiar
que a gente acabou de ver aqui na parte anterior. Então, pessoas que você tem interesse em cuidar. Aqui você pode colocar suas bandeiras e as pessoas. Então, se você quer trabalhar só com o público feminino, ou com ambos os sexos, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, enfim, terceira idade, por exemplo, crianças, você vai colocar aqui nesse espaço. No terceiro, você vai descrever como vai começar a realizar essa ação, suas atividades para essas pessoas. Então, aqui a gente pode incluir projetos, que ela coloca aqui, trabalhando, por exemplo, em iniciativas de proteção das crianças abandonadas, ou funções, atuando como psicóloga, educadora, ativista, enfim, a função que você tiver. E no quarto ponto, a gente vai colocar as duas qualidades, né, seus pontos fortes, que você e as pessoas à sua volta reconhecem como diferenciais, que aí entra aquela entrevista de feedback que a gente teve, onde a gente vai identificar aquela nossa visão, a visão do outro, e colocar aqui alguns pontos. E a gente vai fazer um rascunhozinho a partir disso. Coloquei meu primeiro rascunho aqui, não é o definitivo, que quero amplificar vozes femininas por meio do posicionamento de alta performance, com conteúdo didático, prático e diferenciador. Seria minha primeira partezinha aqui. Ela traz alguns exemplos de declaração de propósito de alguns alunos dela também, e te convida a fazer esse primeiro rascunho com esses 4 pontos. Depois, a gente vai para a atividade 7, que é integrando seus aprendizados de empatia no Canvas. E aqui, a gente vai começar a montar o barquinho lá, que é o Canvas que ela propõe, né? A autora propõe. Então, ela começa aqui com a que quero servir. Aqui você vai colocar o seu público-alvo mesmo. Então, mulheres que entendem, no meu caso, da Jame, posso colocar as causas aqui, educação, crescimento, bem-estar, e você depois vai detalhar os serviços que você pode prestar para essas pessoas ou causas que você colocou aqui. Então, nos serviços, você pode colocar produtos, como aulas, palestras, conversas, você pode colocar projetos, conjuntos de atividades voltadas a essa causa que você vai defender. E aí ela fala aqui que nesse ponto aqui dos serviços que você vai prestar, vai ser a caixinha que a gente mais vai revisitar e talvez vai mais alterar ao longo do processo. É a caixinha mais dinâmica, porque a gente vai realizando as coisas, vai mudando de propósito no dia a dia, e pede para a gente fazer um desenho inicial desses serviços que você vai oferecer. No meu caso, aqui, mentoria, consultoria, aula, da Jame também. E aí convida você para escrever o seu propósito preliminar, aqui mais uma vez, que eu coloquei aqui no meu, quero ajudar empresários a desenvolverem o posicionamento de suas empresas através do ensino, com performance e excelência. Foram os primeiros pontos que eu coloquei, que é o meu propósito, na primeira versão do meu propósito realmente. Depois, ela pede para a gente escrever o nosso motivo. O que te motiva a fazer isso, a contribuir através dessa causa com o mundo? Aí, eu coloquei aqui no meu, eu tive dificuldade de encontrar minha identidade com valores, qualidades, defeitos e senti segurança para me posicionar no mundo. Então, quero que outras mulheres encontrem essa clareza e segurança. O que me motiva é fazer com que elas se enxerguem, transborde isso para o mundo e se tornem referências para outras mulheres. Então, é o meu porquê, porque eu faço isso. E aí ela conclui aqui dizendo que a gente ainda vai rever essas caixinhas mais vezes, né? Nós vamos adaptando ao longo do processo. E aí finalizamos a etapa 2 do método, entramos na etapa 3, que é a experimentação, que é realmente colocar ali o primeiro MVPzinho, né? No mundo, que é a fase de experimentação. Aí ela pega e fala aqui, se você fizesse uma reflexão sobre o que você aprendeu com as experiências que você já teve, você poderia ter algumas dicas nesse sentido, dessas experiências. Então, assim, é a questão de identificar padrões. Então, qual que são os padrões que você encontra, por exemplo, nas viagens que você faz? Tem algum padrão? Os projetos voluntários que você desempenha? E aí a gente vai começar a refletir sobre isso e buscar esses padrões. Aí ela fala que no entanto, essas experiências que a gente teve nem sempre são suficientes, e a gente precisa fazer o quê? Gerar novas experiências
para encontrar ali o nosso propósito. E o importante é que você tenha clareza nessa etapa do processo do que você precisa testar ou experimentar e desenhar um projeto prático que lhe permita vivenciar isso. Aí, a atividade 1 é definir esse MVP mesmo, que é o mínimo produto viável, que a gente pega emprestado, né, do negócio, que traz exatamente essa proposta de experimentação. A ideia é que, antes de um empreendedor se aventurar e comprar um espaço, por exemplo, aqui para abrir um restaurante, ele contrate uma equipe, treine pessoas, abra formalmente empresa, adquira equipamentos, que ele faça primeiro esse projeto aqui de experimentação. Aí ela fala aqui que ele pode, como um cozinheiro, por exemplo, fazer um evento com algumas pessoas e testar um menu na cidade antes de se aventurar no restaurante definitivo. Seria um exemplo aqui para a gente se basear para criar o nosso próprio. E aí vem, sim, aqui a atividade 1, que ela pede para você escrever o que te impede de viver plenamente o seu propósito. E aí ela fala que quando faz essa pergunta, normalmente as respostas se encaixam em 3 categorias. 1, algum obstáculo no presente que impede essas pessoas de olhar para o futuro. 2, não ter clareza sobre qual é o propósito delas. Ou 3, nunca ter experimentado viver o seu próprio propósito. E aí ela vem trazendo resoluções para cada obstáculo desse aqui. Se você tem algum obstáculo no presente, essa é a primeira categoria que você se encaixa, você precisa reduzir esse obstáculo na sua vida, porque ele acaba ali desperdiçando a sua energia. Nesse caso, ela propõe que seu MVP seja direcionado para reduzir esses obstáculos. Aí ela traz alguns exemplos. Por exemplo, você precisa cuidar mais da sua saúde mental, encerrar um relacionamento que não te faz bem, estruturar a sua vida financeira, trabalhar um trauma, uma perda significativa, fazer uma gestão melhor do seu tempo. Então, você primeiro vai resolver isso aqui, porque ela disse que pouco vai adiantar você fazer projetos futuros se você não tiver energia para dar conta desses projetos depois. Então, escreva aí no seu caderninho se esse é o teu obstáculo e o que você precisa resolver. Conclui essa parte aqui falando... Sim, pode falar. Só uma observação nessa parte que ela fala de cuidar da saúde mental, eu acho extremamente importante, que sempre quando a gente tem um propósito, um projeto novo, às vezes dá aquela paralisada, aquela bugada, a gente não consegue controlar a parte emocional. Então, é super comum a pessoa começar um projeto novo e ficar daquele bug total, exatamente porque não cuidou da saúde mental. Então, assim, desses pontos que ela trouxe, eu acho que esse é um que a pessoa tem que ter uma observação muito grande. E nós já passamos por isso, né? E é o que a gente mais vê dentro do digital, principalmente, né, Gema? As pessoas paralisando justamente pela questão mental, emocional, que às vezes é a parte que a gente mais negligencia. Exatamente. Então, façam terapia. Depois, ela vem aqui para o ponto 2, que é não ter clareza do propósito. Então, se você não tem clareza, ela te convida a fazer o resgate das reflexões de tudo que a gente já fez aqui nesse guia e identificar qual que é a parte que não está clara para você. Então, você vai olhar a sua história de vida, personalidade, os valores, no que você é bom, os seus interesses, e vai buscar ligar aí os pontos para você realmente encontrar qual que é o pontinho que você não tem clareza e desenvolver isso. Aí ela continua aqui, falando que o MVP desse grupo 2 seria, então, essa investigação. O passo 1 seria passar um dia fora de casa, se dedicando a ponderar os prós e contras dessa situação que você está. Você pode discutir esses pontos com as pessoas da área que você quer trabalhar, para checar se faz sentido. O ponto 2 é você conversar com pessoas que te ajudem aí a entender o que é preciso fazer, o que elas fizeram, né? O que você pode fazer em relação a isso. Outra coisa que você pode fazer é ir para a terapia para discutir os seus achados, fazer um processo de coaching, fazer um projeto voluntário, ajudar alguns amigos próximos ou abrir uma conta no Instagram para compartilhar seus conhecimentos em determinada área, para você realmente se aprofundar e encontrar ali qual que é o seu propósito. Aí volta até que um exemplo que ela deu no início, né, que ela
tinha dúvida ali em relação ao público, foi dar aula para adolescente, se eu não me engano, e aí ela falou que não curtiu, entendeu que aquele público ele não é para ela. Então, ela conseguiu achar isso através realmente da prática. Então, às vezes, você pode desenvolver um hobby aí num momento contrário, também para achar esse propósito, conversar com as pessoas, conversar com o seu parceiro de jornada, que a gente escolheu lá no início do livro, para te trazer clareza. E o terceiro grupo é aquele grupo que nunca experimentou o propósito. Então, aqui, o importante nessa etapa aqui é agir mesmo. Se você sente que tem um propósito, mas nunca se direcionou para ele, a gente precisa começar a fazer essa travessia e passar a vivenciar mais esse seu propósito na prática. Aí ela pega e coloca os MVPs nesse sentido aqui. Se você nunca experimentou, você pode dar um pequeno curso em uma ONG, uma empresa. Você pode fazer um site para divulgar e vender seus produtos. Você pode mandar um currículo para empresas na área que você quer trabalhar. Você pode oferecer uma degustação do seu serviço que você quer prestar. Você pode fazer uma live no Instagram divulgando esse conhecimento. Enfim, não importa qual a ação que você vai pegar aqui, mas o importante é que você realmente coloque em prática esse propósito aí que você nunca colocou. E conclui aqui a atividade, colocando para você escolher qual vai ser o seu MVP. Então, você faz parte de qual desses 3 grupos? Dentro desses 3 grupos, quais são as ações que você vai tomar? Então, defina atividades, prazos e recursos que você irá precisar e coloque aqui a data em que você vai concluir esse seu MVP e inclua essa data na sua agenda. Depois, nessa parte aqui, de colocar em prática, a gente vai para a atividade 2, que é, após colocar esse MVP em prática, a gente vai colocar quais foram os seus aprendizados com ele. E se você sentir que precisa fazer uma nova rodada de MVP, você vai fazer um novo. Mas para você não ir lá e meter as caras e fazer tudo à torta e à direita sem antes colocar, né, esse projeto piloto para rodar. Então, primeiro faz o MVP e depois coloca o negócio para rodar. Aqui no exemplo dela, não abre o restaurante, não. Primeiro vai lá, chama a galera, faz a comida, vê qual vai ser a devolutiva, vê um preço que seja legal para depois abrir, né, CNP, porque aí os custos serão maiores. E termina com a dica 16 aqui, que é combine ação e reflexão. Daí, a gente vai para o 4º pilar do método, essa etapa era menorzinha, que é a etapa 4, que é visão de futuro e planejamento. Agora que você já ampliou seu nível de autoconhecimento, conectou-se com o mundo além de você e experimentou se aproximar do seu propósito, é hora de planejar o seu futuro. É importante que você tenha tanto a visão macro quanto micro. Então, o primeiro passo é fazer um roadmap, que seria um mapa da jornada, que é a atividade número 1 aqui. É o roadmap, onde você vai refletir sobre o que quer ver acontecer nos próximos anos. E aí ela convida a gente a fazer um roadmap, a parte 1, com o futuro próximo até 1 ano, depois o futuro mais distante, entre 1 e 3 anos, e depois o futuro mais distante ainda, que seria mais de 3 anos. Aí ela fala aqui que às vezes pode dar um medinho de escrever algo e que depois pode não dar certo, mas para você ir com medo mesmo. Que a gente tem que ter coragem, né, nessas nossas intenções. E a gente precisa se conectar com quem a gente é e o que importa para a gente. Então, convido a gente a colocar no papel essas suas intenções para o futuro, para até 1 ano, daqui 1 a 3 anos e daqui mais de 3 anos. E conclui dizendo aqui que é natural a gente ajustar esse plano inicial aqui, mas a gente precisa ter um ponto direcionador aí da nossa energia. Depois de fazer o roadmap, a gente vai para a atividade número 2, que é o projeto de vida. E ela inicia aqui trazendo algumas perguntas sobre o projeto de vida, que são questões chaves, que vão trazer clareza ali do que a gente quer realizar. Então, ela abre pedindo para que você escreva para que você quer fazer esse projeto, que é a sua justificativa. Depois, qual é o seu objetivo? Quais benefícios você quer obter? O que você vai entregar no final desse projeto? De que forma você espera que essa entrega seja feita? Então, você vai colocar os requisitos e critérios. Quem pode influenciar o seu projeto? Que são os stakeholders. Stakeholders, qualquer pessoa que vai ter contato com você durante esse projeto, tá? Com quem pode contar
nessa entrega, né, o time que vai te auxiliar, seus parceiros, o que você está assumindo que vai acontecer para que esse projeto dê certo, então quais são as suas premissas, quais são as entregas detalhadas desse projeto, ou seja, quais são os entregáveis, quais restrições fazem parte do seu projeto, quais são os principais riscos, quais são os prazos de cada entrega e quais são os investimentos que você terá que fazer. Convenhamos, se a gente fizesse uma reflexão de todos esses pontos, toda vez que a gente iniciasse um projeto, hein, ia dar menos pepino aí no meio da jornada. Então, eu gostei muito dessas perguntas de reflexões, porque são perguntas que a gente realmente pode utilizar aí para o resto da vida para refletir. Aí ela fala aqui que essas são questões que estão presentes em termo de abertura do projeto, do inglês Project Charter. E aí, um desses termos de abertura é o Project Model Canvas, do professor Finócio. E aí ela traz aqui o Canvas dele, que está disponibilizado para download também, no pmcanvas.com.br/download, se você quiser fazer o seu, que é um Canvas mesmo, com resumozinho dessas perguntas aqui, com as suas respostas de reflexão. Ela convida que a gente imprima esse template, coloque post-its, responda e coloque em um lugar visível da nossa casa. Aí a gente vai escolher qual que vai ser esse projeto de vida que a gente vai colocar, responder as perguntas e depois que concluir aqui, que a gente pode selecionar um já daqueles projetos que a gente fez no roadmap, né, na atividade anterior. E aí ela termina aqui relembrando qual a diferença de projeto e projeto de vida, né? Que projeto é algo com objetivo, que tem prazo para terminar e algo a entregar no final. E os seus projetos de vida são aqueles que vão na direção do seu propósito de vida, fazendo com que o seu propósito seja implementado na prática. E aí a gente finaliza essa atividade aqui, ela vem pedindo que quando você concluir esse projeto aqui que você colocou, você coloque aqui no guia qual foram os seus aprendizados dele, que você pode usar essa estrutura para apoiar o planejamento de todos os projetos do teu roadmap, e você vai colocar aqui as atividades do seu projeto na agenda, para que de fato ele saia do guia e se torne realidade. Finaliza com a dica 17, que é defina o que quer alcançar no longo e no curto prazo. E aí a gente conclui aqui a etapa 4 do nosso livro. E aí na próxima semana, né, como a gente conversou, o nosso último encontro sobre esse livro, que a gente vai fazer aqui a parte de sustentação, que é a etapa 5. Depois a gente vai fazer uma recapitulação aqui do livro, eu e a Jami. Vamos trazer algumas aplicações práticas para você, como dar a nossa opinião, a nossa nota aqui sobre esse livro, sobre esse projeto, que eu confesso que estou gostando bastante da leitura. Exige bastante da gente, né, tempo, assim, porque não é só uma leitura que você faz e vai seguindo, não, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que pesquisar, você tem que perguntar para as outras pessoas, então realmente demanda um pouco mais de energia e tempo, mas que quando a gente faz esse movimento, eu posso fazer esse mesmo movimento aqui daqui 3, 4, 5 anos, né, então a gente vai ficar um longo período aí sem mexer com essa parte aqui de propósito, a não ser que a gente tenha uma mudança muito significativa na nossa vida. E você realmente sai com um propósito bem fundamentado, né, Dai? Não é só jogar aleatoriamente, conforme você vai pesquisando, vai refletindo, você vai desenvolvendo mesmo, então vale muito a pena. É isso. Então, obrigada para você que esteve aqui, para você que assistiu a gravação. O link do nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. Nossos encontros ao vivo são todas as quintas-feiras, às 8 horas. Se você quiser participar, é só entrar no grupo para receber o link. Deixe seu comentário e sua curtida, se você gostou. Coloca aí nos comentários também qual livro você quer que a gente discuta aqui, que vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.